Olá, meu querido irmão, bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. Meu nome é Lucas Felipe, estou aqui novamente com o canal tentando trazer um pouco mais de vídeo prático para hoje trazer um tema um pouco polêmico, não sei como dizer, mas que é pouco falado do nosso tempo, nossa juventude. E hoje eu quero falar um pouco sobre sexo e juventude. Primeiro, eu sei que eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa especializada, que tem autoridade para falar desse assunto. Vou pedir a graça de Deus somente para poder introduzir esse vídeo, que tudo que eu venha falar, que não venha sair de mim mesmo, porque eu mesmo não sei nada, estou em completo aprendizado. E eu queria fazer algumas reflexões, algumas coisas que podem ajudar outras pessoas, como tem me ajudado, pois no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda sou solteiro, não tenho namorada, não sou casado. Então acaba que eu sei na prática a luta que nós temos jovens tendo essa questão sexual em conflito com a sua fé, com a sua caminhada cristã. Não sabendo às vezes o que fazer, qual caminho tomar. E eu tentei fazer algumas breves anotações, algumas breves reflexões para a gente poder tentar chegar a algum senso de poder ajudar o próximo, para que eu possa aprender também com outras pessoas. Bom, se você já for olhar para você buscar um pouco antepassado, você vai ver que hoje acho que muito difícil, não é falado especialmente, dedicado, focado ao jovem, conceitos sexuais, coisas desse nível. Eu vou até tentar trocar a palavra sexo por relação, para não fazer o que o apóstolo Paulo manda não fazer em Efésios, né? Que não é para nem sequer nomear o nome impureza ou algo no meio de vós. Então a minha intenção não é tentar a você, não é tentar fazer algo que você possa cair, pensar e falar algumas palavras que possam usar a sua imaginação para poder ir ao pecado. E o que eu quero fazer é não justamente causar isso em sua mente, não fazer com que você venha imaginar. Então, toda vez que eu falar sobre relação, eu vou estar usando, trocando em vez de falar sexo, eu vou estar falando relação, que vai ser uma forma melhor de a gente poder conversar sem criar uma mentalidade mais fértil para poder cair. Então, bom, como eu disse antes, parece que hoje na igreja não é dedicado muito um estudo ou um tempo para poder falar ao jovem sobre coisas sexuais, como que é o sexo, qual que é o seu propósito. Eu creio que a intenção de não falar é justamente para não atiçar a nossa curiosidade, a não atiçar ou despertar uma relação precoce em nós, que a gente possa procurar sim desfrutar disso. Só que o problema é o quê? Acaba que a gente não aprende no local que deveria aprender e acaba aprendendo no local onde que nós não deveríamos aprender. Normalmente é no mundo. Normalmente, se você é um jovem que está aí na sua faixa de 15, 16 anos, você deve já saber muita coisa sexual na sua escola, no meio dos seus amigos, na internet, que tem muito, e acaba que a gente não conhecendo a verdadeira doutrina, nós somos enganados pela falsa doutrina. E é isso que é um grande problema. Se você for olhar hoje, o nosso mundo, ele é muito erotizado, ele é muito sexual, ele é muito envolvido a relação. E por que disso? Porque, querendo ou não, a erotização é um produto, é uma forma de vender muito fácil no nosso mundo capitalista. Se você for parar para pensar, tudo, quase tudo, não vou generalizar, mas uns 95% das coisas que se vendem hoje, vendem com o propósito de erotizar, atiçar um apetite sexual na pessoa a ponto de fazer ela consumir aquilo. Se você for ver se você for ver um comércio de venda de óculos, normalmente é uma mulher muito sensual, que a parte dos seus seios está bem chamativo, para você não olhar para o óculos, você não vai olhar para o óculos. Então acaba que essa coisa erotizada, ela é muito fácil de vender. E por ser muito fácil de vender, as pessoas vão investir pesado, porque a ideia do mundo é ter lucro. E algumas reflexões eu vou tentar falar aqui para ver se a gente tenta aprofundar nesse assunto. Então acaba que o sexo, ele dá muito prazer, a relação que a mídia tenta produzir acaba colocando na sua mente o quê? Que essas relações vão dar muito prazer a você, prazer à sua carne. E realmente dá prazer à nossa carne, porque nós somos seres pecaminosos. E nessa forma, eu estou falando de forma de pecado. E olha só para você ver como que são as coisas. Se a relação ela é tão prazerosa, assim, ela é tão... sem isso você não pode viver, por que
uma pessoa, quando ela sofre um estupro, isso é marcado tão profundamente nela. Onde que eu quero chegar? Então nós percebemos que a relação, ela não é apenas algo físico, algo de carne, mas algo mais oculto que envolve a sua alma, o coração do ser na relação ali em si. Sendo assim, necessita de um contexto para aquela relação ser boa, agradável e perfeita. Não é apenas ocorrer a química para ter aquela relação. Necessita de um contexto histórico, necessita de saber com quem seja, quando é, onde será, para que assim cria uma relação agradável. Então, sendo assim, eu creio que uma das maiores missões de Satanás é de distorcer a verdade de Deus, como ele fez com Eva lá no jardim, para que a gente não acredite nas verdades estabelecidas por Deus. Então acaba que o quê? A nossa maior luta nem vai ser mais contra carne, a nossa carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Porque a ideia central, que é onde eu quero chegar aqui, é que Satanás aposta ferrenho, aposta com todas as suas forças para que a gente possa acreditar numa meia-verdade que se torna uma mentira. E como que diz o braço direito de Hitler, uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. E talvez é essa a intenção. Satanás quer colocar na nossa mente que nós não conseguimos viver sem relação. Aquele prazer a gente não consegue viver. Sendo assim, nós temos que mudar nossa mentalidade ao ponto de entender que não é sobre um Deus que proíbe, mas sobre um Deus que protege, que nos guarda. Por que a relação ela é pecaminosa antes do casamento? Por que uma relação ela não pode ser exposta a outras pessoas, mas sim dentro de um contexto do matrimônio? Porque foi estabelecida por Deus. Só que um grande problema que eu vejo da nossa parte é que às vezes nós sabemos que se apertar um acelerador, o carro acelera, mas nós não entendemos o porquê, como acontece ali naquele motor para fazer aquele carro andar. E justamente isso talvez é o que ocorre conosco. Nós sabemos que não se pode ter uma relação antes do casamento, mas nós não procuramos saber o porquê, quais são os planos de Deus, quais são os seus propósitos insondáveis. Então acaba que a gente é preso numa ignorância de eu não posso, mas por que eu não posso? Quando Satanás tentou a Eva, Eva sabia que ela não podia comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, mas às vezes ela nem sequer pensou o porquê, o que Deus estava livrando ela, e acabou que ela acabou acreditando na mentira de Satanás, e hoje nós estamos aí nesse mundo de caos, de perversidade, de imoralidade. Olha só como que eu creio que Satanás está apostando ferrenho para poder fazer com que você distorce, sabe? Que a relação ela se torne banal. Aquilo que era para ser protegido, guardado dentro do casamento, ela se torna banal. Sendo assim, perde o seu valor inicial, o seu valor, a sua ideia, o seu propósito principal, e acaba se tornando para outras coisas. Olha só uma pergunta que eu tenho para poder te fazer. Se eu perguntasse para você assim, me fale a primeira palavra que vem em sua mente quando eu falo sobre sexo. Agora eu vou usar a palavra mesmo para poder ficar mais fácil. Muito provável que você possa ter pensado em satisfação pessoal, prazer, orgasmo, felicidade, êxtase. Mas por que, quando nós falamos de sexo, nós quase nunca lembramos de casamento, amor, compromisso, fidelidade, confiança? Porque aquilo que era para ser reservado ao casamento, que logo seria um item de um pacote maior que envolveria a relação, a confiança de uma pessoa a outra, envolveria o compromisso, porque você não apenas teria uma relação com várias pessoas, mas com aquela pessoa que não usaria apenas o seu corpo, mas guardaria o seu coração, a sua alma, a sua mente, guardaria da vergonha, da exposição ao outro. Sendo assim, enquanto a relação ela perde o seu foco principal, que era o casamento, porque Deus criou a relação focada centralmente apenas para o casamento, então tudo que aquilo que era o foco principal é distorcido. Então Satanás quer fazer de tudo para colocar na sua mente, através de propagandas, através de ideologias, através de ideias, que a relação é apenas algo para satisfazer a sua vontade. Não há nada de errado, sendo que se as duas partes concordam. Então, sendo assim, o mundo vai fazer com que você olhe para as mulheres como objeto, como algo que você possa possuir, que você possa usar e depois descartar, como um copo descartável. Sendo que esse não é o propósito de Deus para nossas vidas, mas que assim a gente olhe para o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a grande dificuldade é essa. A partir do momento que você não conhece a verdade, todos aqueles argumentos que definem, que edificam um argumento, vai ser distorcido. Qual que é a raiz? Uma árvore
Como que você faz para matar uma árvore? Você não arranca folha por folha, galho por galho, tronco por tronco e depois arranca e ela morre. Porque ainda se existir raiz, ela pode renascer. E aonde que é que Satanás ataca? Na raiz da sua mentalidade, na raiz de onde que você vai construir qualquer pensamento acerca de qualquer assunto. Sendo assim, você vai olhar para a relação como algo banal, distorcido. Sendo assim, a mulher, ela perde o seu valor. A mulher, ela acaba sendo um objeto em que o homem usa para depositar sobre ela uma necessidade física. Não importa qual a consequência, qual a dor que aquela mulher sinta, importa que eu sinta prazer. E olha onde está o grande problema disso. Vai ter várias pessoas machucadas, pessoas usadas, em vez de ser pessoas amadas. Sendo assim, e eu já acreditei muito nisso, então quando eu casar, eu resolvo esse impulso sexual. Mas não vai resolver. Porque o problema não está sobre eu caracterizar esse meu sentimento, esse meu impulso, em uma forma de escape, mas sim o que me motiva a ter esses desejos. Por quê? Se o casamento realmente resolvesse os dilemas sexuais, não haveria mais adultério, não haveria pessoas casadas que são viciadas em pornografia, não existiria pessoas que são casadas, possuem a solução, mas que ainda cometem o erro. Então nós percebemos que o problema é o porquê que aquelas pessoas creem que o casamento vai ser a solução. Porque elas querem fazer algo e querem usar alguém. Sendo assim, eu prefiro então a forma sadia, né? Eu vou arrumar uma esposa para me poder casar e quando eu tiver um desejo, eu a uso e não vai ser mais pecado. Não é porque não fala lá em 1 Coríntios 7, é melhor casar do que viver abrasado? Só que, olha só, meu irmão, uma coisa que eu quero falar pra você. Se você procurar uma mulher, uma esposa, para você ter esse sentimento, você não vai estar disposto a ser aquele homem em Efésios 5, que amará a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar sua vida por ela. Mas pense, olha só a raiz do problema. Você vai estar querendo uma pessoa, para quando você obter um sentimento, você use ela como seu escape, sabe? Olha, não é errado? Então é melhor a gente pedir a Deus uma esposa que seja a nossa auxiliadora, que nós não vamos usar ela apenas para satisfazer nossos desejos sexuais, mas que nós vamos amá-la como ela merece, nós vamos tratá-la como um vaso mais frágil. Se for necessário, nós vamos dar nossa vida por ela, porque aí assim você vai ter uma pessoa para caminhar lado a lado com você, não uma pessoa que apenas vai poder saciar a sua necessidade sobre aquele impulso que você está tendo. Sendo assim, nós percebemos que o quê? A relação não é apenas carnal. Eu creio em minha teologia humilde, breve e que eu preciso aprender muito, que a relação sexual, obviamente, ela é muito mais do que algo carnal, de carne, de contato. Eu creio que ela envolve muito a espiritualidade. Porque olha só, pensa que você é uma pessoa que casou-se virgem, nunca teve relação com mais ninguém. Correto? Quando você casa com uma pessoa, você agora pode sim usufruir dos prazeres da relação dentro do casamento que é protegido por o seu matrimônio. Sendo assim, pensa, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Dessas 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, o seu cônjuge, a sua esposa ou seu marido, vai ser a única pessoa do mundo que vai poder ver a sua nudez. Olha só que nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seus filhos vão poder ter a intimidade que o seu marido e a sua esposa têm. Sendo assim, como que isso pode ser banalizado, entregue algo tão precioso a qualquer pessoa de forma desenfreada? Então, eu vou até ler aqui uma coisa que está no meu resuminho que eu fiz aqui no meu roteiro, e fala assim, ó: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisado por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e de perto do seu coração para ser amada. A ideia que Deus criou o homem, a mulher, foi justamente para auxiliar, porque não havia uma pessoa idônea, uma pessoa que servisse para o seu propósito. Então Deus criou a mulher para o homem, mas que ele pudesse entregar a sua vida a ela. Eu já errei muito nisso, pedindo a Deus, Deus, me dá uma esposa, para que aí sim, quando eu tiver meus desejos, eu possa casar. Eu vou estar casado e não vai ser pecado. Realmente não vai ser mais pecado, dependendo do que eu fizer. Mas olha o intuito, a intenção por detrás, a intenção do coração. Que Deus me dê uma pessoa para que eu possa usá-la quando eu tiver necessidades. Não vai ser o real sentido que Deus fez do casamento. Então, a nossa maior luta está lá em... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui.
Efésios 6. Está lá em Efésios 6, né? Quando começa a falar da armadura de Deus. E começa lá, ó. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo parece que ele entende que a luta maior do crente não é mais sobre, nossa, eu sou jovem, eu tenho um desejo ardente por relação, meu Deus, minha testosterona está quase saindo pelos olhos. Isso é o que o mundo, guiado por Satanás, está tentando colocar na sua cabeça, que você não aguenta, que você precisa de um escape. Mas não é isso que eu vejo lá em Coríntios, quando Paulo fala que Deus não nos permite que nós soframos tentações maiores do que nós possamos suportar. Sendo assim, ele arruma um escape para nós. Então você percebe que Satanás está fazendo de tudo com as ideias, filosofias, para que a gente possa acreditar sim que, meu Deus, a gente não vive sem isso. Sem isso a gente não vai conseguir viver, a gente vai morrer, que sei lá o que. Olha só, Gálatas também vai falar muito sobre o pecado. Deixa eu achar Gálatas aqui. Gálatas fala sobre, o clássico Gálatas 5, quando fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E lá no versículo 19 começa: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Eu quero só focalizar nesses três porque o que é a prostituição? A prostituição é uma relação à base de troca. Eu permito que você usufrua do meu corpo, sendo assim você me dá algo em troca, algo valoroso, algo de valor ou que tenha um significado para mim. Sendo assim é uma base de troca. Você me dá e eu te dou outra coisa. A impureza é a entrega à fornicação, é a relação fora do matrimônio, fora do casamento, onde duas pessoas solteiras têm uma relação sexual apenas para satisfazer seus próprios desejos carnais. E a lascívia é o desejo ardente por coisas perversas sexualmente, dizendo assim. É aquele sentimento que talvez um estuprador já chegue, bem horrível, né? É um estado bem pervertido daquilo. Sendo assim, olha só pra você como que as coisas poderiam ser diferentes. Se a relação é protegida pelo matrimônio, só pode ser feito nela, tudo que esteja fora do matrimônio é safadeza, é falta de vergonha na cara. Nenhuma mulher deve mostrar sua nudez a não ser ao seu marido. Então por isso que eu creio que a roupa interfere muito sim, porque eu não vou permitir que a minha esposa fique mostrando suas partes, quase mostrando suas partes íntimas quando eu vier a casar, para um tanto de homem. Eu não vou querer isso. Se o casamento, como diz lá em Provérbios 5, que o próprio Salomão faz um paralelo entre a mulher adúltera e a mulher agradável, que é a mulher da tua mocidade, nós percebemos que o seu manancial é somente seu. Sendo assim, o casamento, o corpo do seu parceiro deve ser somente exclusivo seu. Se é exclusivamente seu, ninguém de fora pode entrar. E se ninguém de fora pode entrar, ninguém de fora deveria saber, correto? Porque esse que era o propósito. Se nenhum solteiro soubesse o que acontecesse dentro do casamento, nenhum solteiro seria tentado a algo que ele não sabe, que ele desconhece. Pensa, o casamento é só entre o marido e a esposa. Ele não sabe do que acontece na vida do outro. Ele não comete comparações. Então ele não vai olhar a mulher dele e vai olhar a mulher do outro. Olha como que as coisas, se nós fôssemos talvez mais fiéis às escrituras, as coisas poderiam ser diferentes. Só que o que o apóstolo João diz? O mundo já é do maligno. O que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é do maligno, não procede de Deus. E a nossa luta é grandiosa. Então, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, a ter a mente de Cristo, a poder olhar para as pessoas de forma correta, olhar para as pessoas como seres humanos, que necessitam do nosso amor, não que nós possamos usufruí-los deles mesmos. E uma coisa que às vezes me lembra, que me traz paz, é porque normalmente nossa luta imoral contra algum determinado pecado, nós temos a tendência de se sentir sozinho, de estarmos lutando sozinhos. Só que o apóstolo João diz mesmo: jovens, vocês são fortes. E a luta que vocês estão enfrentando agora, outros também no mundo inteiro estão sofrendo. Então eu sofro muito com a imoralidade do mundo. Tanto que eu estipulei pra mim que eu não vou ter mais Instagram e Facebook no meu celular, agora só no computador, porque eu envolvo questões do canal. Segue aí o meu Instagram, a página do canal, mas
Não dá. Quando você entra lá, se você ficar mais de algum tempo, se você for na bússola de procurar, explorar, você vai encontrar coisas lá que não convém. Vai ver mulheres se expondo o seu corpo, achando que elas são objetos de vitrines de valor, que o que o exterior é o que é importante, só que não. Até as mulheres estão sendo deixadas, levadas a acreditar que o corpo interfere muito mais que a intenção do seu coração. E não é assim. Nós sabemos, nós somos homens chamados a servir a Deus, chamados a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, não olhando assim a sua beleza exterior. Porque como diz o Josemar Bessman, se eu for entrar no relacionamento por causa de aparência, esse relacionamento já tem data de validade. Obviamente, se eu vou me relacionar com uma mulher só porque ela tem cabelos longos, olhos bonitos, e no dia que ela ficar cega, pegar um câncer e ficar careca, aí eu vou então desprezá-la, vou separá-la? Não, o amor tem que ser incondicional. Tem que amar a pessoa independente dos méritos, independente do que ela faz para ser amada. Esse é o amor que Deus nos amou. Se nós não tivermos nossa mente focada, olha no tempo de Noé, olha Sansão, olha Davi, olha no tempo de Ló, olha como que a perversão sexual causou dano a homens e a cidade, porque desprezaram o conhecimento. E que nós possamos acordar para isso e focar, conhecer a Deus de verdade. Estou lutando, você está lutando, nós vamos continuar lutando até o dia da nossa morte, mas que cada dia seja um avanço do reino de Cristo, juntamente usando a nós. Eu sei que vai ser difícil, muito difícil, que só quem sabe com que luta, quanto entende a profundidade, a grandeza. Meus irmãos, vamos orar a Deus, buscar conhecimento. Vou até recomendar 2 livros aqui agora. Recomendo a vocês Finalmente Livre, do Herbert, esse cara aqui, que eu não sei o nome dele. Ó, Finalmente Livre, acabei de ler ele agora, eu tô até gravando, já pegando algumas coisas. E a Cosmovisão Sexual Cristã. Aqui vai falar muita coisa que eu tentei dizer aqui, vai abrir um pouco a sua mente. Ó, os 2 livros para você procurar aí, Mercado Livre. Os 2 eu comprei no Mercado Livre mesmo. Então procura aí pra você achar, pra poder comprar, que vai te ajudar a abrir a sua mente. Mas aí a pergunta principal que eu finalizo é: você com a mente aberta, vai mudar alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque não é pela sua perspectiva que vai fazer com que você deixe de cobiçar as pessoas. É o coração. Essa eu aprendi com o vídeo do Heber Campos Júnior, quando fala sobre os cursos dele de Cosmovisão. Nós somos seres que adoram. E a pergunta é: o que você está adorando? Então nós devemos adorar a Deus verdadeiramente, correto? Se nós devemos adorar a Deus, então o problema é: você pode saber que pornografia e adultério, essas coisas não prestam, que essas coisas matam, e mesmo assim pode continuar fazendo. E isso vai ser pior pra você, porque você vai ter 1001 motivos agora pra se chorar e se arrepender. Porque antes você não sabia, agora você sabe e faz sabendo. O que eu aprendi nesse livro aqui, ó. Nunca vi uma pessoa sabendo assim: ah, pornografia faz tantos bilhões por ano, nossa, eu vou parar de assistir. Não é assim. É a graça de Deus, a redenção de Deus. Compra esses 2 livros, irmão. Compra, leia a Bíblia de forma desenfreada, porque essa é a solução. E eu vou finalizando por aqui. Espero que você possa ter gostado, que eu possa ter ajudado alguma coisa. Comente aí o que pode ter melhorado, o que eu esqueci de falar. E vamos seguir, irmão. Seguir caminhando na graça de Deus, confiando em Deus unicamente, porque sem Ele, nada somos, nada fazemos, nada existimos. Somente Jesus, por Jesus, para Ele, por Ele, para Ele, para sempre. Amém? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço. Tchau.